Bom, então, na regulação da fosfofrutoquinase 1, tá? Aqui não está colocado, mas é a fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, na sua regulação, que ocorre de forma alostérica, a enzima que atua nessa reação da frutose 6-fosfato, juntamente com ATP, gerando frutose 1,6-bifosfato e ADP, né? Ambos aqui, frutose, fosfato e ATP, são substratos da enzima e ambos aqui são produtos. Irá, então, essa reação ser regulada a partir da atuação de inibição do ATP, do citrato NADH e de ácidos graxos e da ativação do ADP e do AMP. O AMP, adenosina monofosfato, representa a forma ainda mais desfosforilada do ATP, né? Adenosina trifosfato. O que isso significa, professor? Quer dizer o seguinte, o ATP como substrato da enzima, né, e também como moeda energética dos organismos, em uma concentração elevada, irá indicar que não há mais necessidade da produção de energia química para uso dentro da célula. Ou seja, uma grande concentração irá inibir a atividade dessa enzima, impedindo que ocorra a continuidade do fluxo da via glicolítica. Ao contrário, o ADP em excesso indica justamente o contrário, que ocorre sim uma necessidade energética pela grande presença do ATP e necessariamente a grande ausência do ATP. Né? O ATP ausente indica que há necessidade de energia química, né, para a sustentação dos processos celulares, né, das células de um determinado organismo, né, unicelular, de órgãos e tecidos. Então, dessa forma, o ATP sinaliza que ocorre uma saciedade energética pela célula, tecido, órgão ou organismo, e o ADP e o AMP indicam que há uma necessidade, né? Há uma carência de energia que precisa ser, então, restabelecida a partir da ativação e, assim, da continuidade da veia glicolítica. Então, notem que a atividade aqui nesse gráfico da PFK1, né, ela é muito aumentada em baixa concentração de ATP, enquanto que ela é menor, né, ela é mais inibida quando ocorre uma alta concentração de ATP, ok? Aqui também considerando o ATP, né, como um segundo substrato junto com a frutose 6-fosfato. E já na regulação da piruvato quinase, né, a enzima que participa da última etapa irreversível e também da última etapa de fosforilação no nível do substrato da via glicolítica, nós também temos uma regulação alostérica e covalente. Em quase todos, né, os tecidos que ocorrem a via glicolítica, nós temos então que de frutose 1,6-bifosfato até fosfenopiruvato, né, nos 6 passos, nesse passo do fosfenopiruvato até o piruvato, né, a enzima piruvato quinase, né, ela irá atuar na produção do ATP a partir de ADP, certo? E esse próprio substrato das reações anteriores, a frutose 1,6-bifosfato, ele pode ativar, né, a enzima piruvato quinase, bem como acetil-CoA, ácidos graxos de cadeia longa podem inibir, né? Posteriormente, em reações que nós vamos ver em outras vias, e em outras videoaulas, né, nós vamos ver que o piruvato gerado ele pode sofrer um processo chamado de transaminação e gerar alanina. E essa alanina, então, atuar num processo de feedback negativo e também inibir a atividade da piruvato quinase, ok? Essa piruvato quinase em boa parte dos tecidos que ocorre a glicólise, ok? Então, frutose 1,6-bifosfato, ela pode ativar a enzima piruvato quinase, ácidos graxos de cadeia longa acetil-CoA eles podem inibir, e a alanina, vinda de um processo de transaminação do piruvato, pode inibir também. Porém, no caso, apenas no fígado, né? Aqui nós temos as nomenclaturas, né, de LM, né, de fígado, liver, no caso, e M, normalmente músculo, miócito, né? Apenas no fígado, a piruvato quinase também pode ser regulada a partir da
fosforilase, da piruvato quinase, e da desfosforilase, né? O glucagon, que é o hormônio, no caso, que indica que ocorre uma ausência de glicose no sangue, né? Para que então ocorra a quebra de glicose e glicogênio e liberação no sangue, por exemplo, ele irá então ativar essa enzima fosforilase da piruvato quinase, né? E então, por meio de gasto de um ATP, né, haverá a fosforilação, a modificação covalente, né, e alostérica da piruvato quinase, né? Do fígado, né, do liver, né, no caso do fígado, e ela se torna mais inativa. Porém, na ausência de glucagon, ocorre mais ativação da fosforilase da piruvato quinase, né, que hidrolisa o fosfato e ela se torna tão ativa para poder atuar novamente na última etapa da via glicolítica. E aí nós temos então a noção de diversos processos regulatórios que podem ocorrer simultaneamente e, ao mesmo tempo, também em tecidos diferentes. Bom, então, por fim, nós temos uma última etapa de oxidação da glicose, que é pela etapa da via, né, das reações sequenciais das pentoses fosfato. A glicose, como nós já tratamos, ela pode seguir por uma via anabólica, de estocagem, de armazenamento na forma de glicogênio, amido ou sacarose, por exemplo, né? Sendo amido e sacarose, suas formas de armazenamento da glicose em plantas. A glicose também pode seguir duas vias catabólicas, sendo que uma delas nós vimos agora em detalhes, que é a oxidação pela via glicolítica, ou glicólise, até piruvato, ok? Lembrando que essa condição ocorre sem a participação de oxigênio, ou seja, em condições de anaerobiose. E então nós temos, por fim, uma outra via catabólica, muito especializada, que produz um intermediário ainda menos oxidado em relação ao piruvato, que é a ribose 5-fosfato. Essa via especializada é denominada de via das pentoses fosfato, que é uma via muito prevalente, sobretudo em células de divisão rápida, como é o caso de células da epiderme, da derme, que compõem a pele, a medula óssea, a mucosa intestinal, que usam, por exemplo, essas pentoses fosfato para vias de síntese de DNA, RNA e coenzimas reduzidas, por exemplo. E aí, então, isso confere um poder redutor muito utilizado em vias de biossíntese ou em vias anabólicas. Bom, então nós temos duas etapas nas vias das pentoses fosfato, né, que são vias primordialmente catabólicas. Nós temos as chamadas vias, as reações oxidativas da via da pentose fosfato, né, em que a glicose fosfato, produto da hexoquinase, da via glicolítica, ela pode então sofrer uma série de reações até chegar à derribose 5-fosfato, ok? O que é importante que nós saibamos nessas etapas oxidativas? Que ocorre a formação desse importante cofator reduzido, que é a versão fosforilada do NAD, né? O NADPH, né? Em duas etapas, em duas reações, ocorre a formação desse NADPH, que é um cofator importantíssimo para processos de biossíntese, como por exemplo a biossíntese de lipídios. Então, em várias células, em vários tipos de tecidos específicos mamíferos, como é o caso do tecido adiposo, as vias pentose fosfato é, sobretudo, importante justamente porque nesses tecidos ocorre a biossíntese de lipídios, né? Nos hepatócitos também nós vemos esse processo, ok? Esse é o ponto mais importante das reações oxidativas. E aí, então, nós temos a fase, né, a parte oxidativa da vida das pentoses fosfato, que nós temos a glicose 6-fosfato, que irá gerar, então, duas etapas, o NADPH, que será utilizado, por exemplo, para a biossíntese de ácidos graxos, de esteróides, ou seja, de biossíntese de lipídios, ok? A partir de diversos precursores, certo? E normalmente são precursores convergentes obtidos pelo catabolismo, tá? E o NADPH também pode atuar para a obtenção, a renovação, por exemplo, de glutationa, tá? S-transferase, que pode atuar, por exemplo, em processos oxidativos, né?
prevenindo a oxidação de proteínas, por exemplo, né? É outro processo importante associado ao NADPH. O produto final da fase oxidativa da via oxidativa das pentoses fosfato é a ribose 5-fosfato, que é também utilizada em tecidos de alta renovação, né, de células de divisão rápida, como é o caso, por exemplo, em células da derme e da medula óssea, que irá então ser responsável, esse ribose 5-fosfato, para a produção de nucleotídeos, coenzimas DNA e RNA, ou ácidos nucleicos de modo geral, ok? Caso não haja a necessidade dessa formação de ribose 5-fosfato para a produção de ácidos nucleicos, por exemplo, nucleotídeos e coenzimas, antes disso nós temos a ribulose 5-fosfato, que é o intermediário dessa via oxidativa, que pode então retornar à glicose 6-fosfato. E aí então a glicose 6-fosfato se direcionar novamente à via glicolítica, tá? Quando ocorre essa etapa do retorno para a glicose 6-fosfato, nós temos o que a gente chama de fase não oxidativa, tá? Fase não oxidativa. E então nós temos aí exemplos de diversas células que utilizam a vidroespetose fosfato, né, como é o caso dos eritrócitos, córneo e cristalino, que estão expostas ao oxigênio, ou seja, estão expostas a processos de oxirredução, e aí é preciso que ocorra um contra-ataque de proteínas como a glutationase transferase, que irá atacar, né, espécies reativas de oxigênio. No caso, esse processo de formação, biossíntese de ácidos graxos, ele ocorre muito em células do fígado, tecido adiposo, por exemplo, glândulas mamárias, em lactação, pois, no caso, esses ácidos graxos são importantes para essas células, né, que no caso vão armazenar ácidos graxos ou vão utilizar, por exemplo, para a alimentação. E nucleotídeos, coenzimas e ácidos nucleicos são muito utilizados em células de divisão rápida, no caso aqui a pele e mucosas, né, e epitélios de modo geral. Bom, então as etapas não oxidativas das pentoses fosfato, né, ocorrem em situações de alta demanda de NADPH, tá? Se não há demanda por nucleotídeos, coenzimas, DNA, RNA e apenas de NADPH, ocorre então, no caso aqui, as reações não oxidativas. E aí então a D-ribose 5-fosfato, ela então é novamente reconvertida a glicose 6-fosfato, ok? Por uma série de reações que, não se preocupem, não é necessário que nós saibamos cada uma delas, ok? E aí, então, essa glicose 6-fosfato, por exemplo, ela pode ser direcionada para a via glicolítica, ou ela pode ser direcionada para uma outra via que é antagônica à via glicolítica, que é a gliconeogênese, um tema que será abordado nas próximas aulas. Bom, então aqui um esquema geral de como que os carbonos nas reações não oxidativas da via da pentose fosfato, eles são direcionados para, né, de pentoses a hexoses até chegar ao final aqui, essa hexose que é a hexose da glicose 6-fosfato, ok? Aqui apenas só mais uma representação do mesmo processo, ok? Nós temos aqui frutose 6-fosfato, glicerol 3-fosfato, que pode, então, em diversas reações sequenciais, chegar novamente por reações reversíveis à glicose 6-fosfato. Há apenas a demanda de NADPH para processos biosintéticos, ok? Então, a vidrospentose e a glicólise, ambas compartilham a glicose 6-fosfato, ok? A glicose 6-fosfato é um intermediário comum a essas duas vias catabólicas, tá? E aí, então, nós temos que, se a glicose 6-fosfato é utilizada para a produção de energia, ela vai para a glicólise. Se ela é utilizada para a produção de cofatores reduzidos fosforilados, como NADPH, ela é direcionada para a vidropentose fosfato, tá? A entrada na vidropentose fosfato depende da quantidade desse cofator, né, do NADP+, né, no caso do NAD fosforilado na forma oxidada. Se ele está acumulado, no caso, ele estimula, no caso, a primeira reação da via glicolítica, que é a formação da glicose 6-fosfato, né? E ele, em excesso, inibe essa primeira reação da glicose 6-fosfato, tá? Para, então, que inibir também a sua própria produção. Pessoal, então, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando aqui para nós darmos continuidade às nossas aulas sobre o metabolismo. Um forte abraço a todos vocês e até mais.